Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? E esse mês a proposta foi de falar de adoração, todo esse mês, né? Estudamos sobre adoração, falamos aqui nos domingos subsequentes, todos falando de adoração. E eu confesso para vocês que, de certa forma, trouxe um entendimento maior, né? Porque a gente confunde adoração com música, né? Com louvor. E conforme a gente entra nesse assunto, a gente vai vendo que é muito, muito, muito mais profundo, né? A adoração, ele é o cerne da adoração. Quando Deus criou o homem, Deus fez o homem para adorá-lo. E a gente perdeu, né? A gente perdeu isso por conta do pecado. A gente perdeu essa essência da adoração. E a gente canta, né? Quero de novo a essência da adoração, mas é difícil. Porque as músicas... A gente pensa que a adoração é música, as músicas são cada vez mais humanistas, mas cada vez mais eu quero, eu posso, eu tenho, porque eu vou. E quando a gente entra nessa questão da adoração, a gente vai entendendo que é algo muito maior. Quando fala de adoração, a gente vai sempre remeter para prostrar, para rendição. E quando fala de louvor, o que significa louvor? Não parece que adoração e louvor é uma coisa só? Ou só eu que pensava assim? Rebeca, que é do louvor. Né? Não é assim, Rebeca? A gente pensa, louvor e adoração é a mesma coisa. São coisas diferentes. A adoração é prostrar, é reconhecimento de quem Deus é. Reconhecimento de quem Deus é. Você já parou para pensar em quem Deus é? Eu tive que fazer uma relação do que estava na minha cabeça de quem Deus é, porque a gente costuma falar assim, né, Margarete? Deus é tudo. Deus é, mas tudo o quê? É tudo. Não é assim que a gente fala? Não, Deus é tudo. Aí eu fiz uma relação. Deus é amor. Eu até fiz mais ou menos em ordem alfabética. Deixa eu ver se tem do outro lado aqui. Tem. Amor, bondoso, benigno, consolador, criador, doador da vida, excelso, eterno, estrela da manhã, fiel, imortal, invisível, imutável, inacessível, grande, glorioso, libertador, maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente, príncipe da paz, poderoso, provedor, vitorioso, valente, Rei imortal, redentor, regenerador, rico em perdoar, raiz de Davi, santo, Senhor, Salvador, sábio, tremendo, triuno, único, zeloso. E o último que eu devo ter lembrado, coroado, que é com C, que era para estar aqui junto com... Você já parou para pensar quem Deus é? Eu falei coisas aqui que talvez você fale, Deus é amor. Não, Deus é príncipe da paz. Soberano. E Renato, dá para colocar muita coisa aqui. Dá para a gente fazer essa lista aqui ficar imensa. Eu fui colocando o que estava na minha cabeça, o que eu lembrava de alguns versículos bíblicos. Mas se você pegar a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, se for escrevendo o que Deus é, você vai ver que não tem papel nesse mundo que caiba o que Deus é. Então Deus, ele é adorado pelo que ele é. Ele é adorado pelo que ele é. Se você não conhece Deus, você não sabe adorar. Se você não sabe quem Deus é, você não sabe adorar. Você é apenas um papagaio, você é apenas um imitador, você é apenas, nós, aqueles que fazem o que os outros estão fazendo. Levanta a mão, agora abaixa, dá um pulinho para lá, dá um pulinho para cá. Porque isso é animador de palco. Mas o adorador, uma das características do adorador, é que ele sabe, pelo menos está buscando, sabe não, entenda uma coisa... Deus é sem fundo, tá? Você nunca vai conhecer Deus. Deus não tem fundo. Hernandes que fala isso. Quando a gente chegar na glória, a gente vai passar 1 milhão de anos na eternidade, conhecendo Deus. 1 trilhão de... Porque na eternidade não tem número, né? Mas é como se... A gente não vai conhecer Deus na sua profundidade, porque Ele não tem fundo. Quanto mais você mergulha, mais tem Deus. Mas a gente precisa entender isso. A gente confunde, porque adorar a Deus é pelo que Ele faz. Você agradece a Deus... Não, você adora a Deus pelo que Ele é e você agradece a Deus pelo que Ele faz. O que Deus faz? Eu escrevi algumas coisas. Amor. Deus ama, abençoa, nos dá uma aliança, consola, cria, doa, liberta, provê, reina, rege, corrige, exorta, limpa, lava, restaura, regenera. Isso tudo é o que Deus faz.
Só que na hora que a gente está adorando ao Senhor, a gente só lembra o que Deus faz. E a gente precisa exercitar, pensa bem, a gente precisa exercitar a nossa mente, principalmente o nosso entendimento, para conhecer quem Deus é. E a palavra que eu queria trazer hoje, que eu quero trazer hoje, foi só uma introdução, é adorar a Deus, uma chave para uma vida com Deus, porque adorar é render, prostrar, louvar, elogiar. Tanto que você vai ver algumas colocações de louvor ao homem. Fulano foi levado à Assembleia Legislativa para ser louvado, para ser elogiado, para receber uma honra ao mérito, por algo que fez na sociedade, por alguma coisa. Louvor não é só relacionado a Deus, o louvor é um elogio. Quando a gente fala assim, a Bíblia fala sobre isso, né? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e todos a louvarão, todos a elogiarão. Então, quando a gente pega adoração é prostrar e a gente traz louvor a Deus, significa que eu vou elogiar. Elogiar é você se render ao poderio de quem Ele é. Aí, no louvor, o que Ele faz? Pai, eu te louvo porque o Senhor me ama. Eu te louvo porque o Senhor me abençoa todos os dias, abençoa a minha casa, abençoa meus filhos, abençoa minha família. Senhor, eu te louvo porque o Senhor fez uma aliança comigo. Está entendendo? Eu te adoro porque o Senhor é amor. Eu te adoro porque o Senhor é soberano. Eu te adoro porque o Senhor é glorioso. Eu te adoro porque o Senhor é redentor, onisciente, onipresente. Mas eu te louvo porque o Senhor me consola. Eu te louvo porque o Senhor me deu a vida. Eu te louvo porque o Senhor me exorta, me corrige. Então essas coisas a gente precisa treinar. É um exercício que precisa acontecer todos os dias. A gente tem facilidade talvez de elogiar algumas pessoas, ou não. Às vezes a nossa vida aqui é tão... A gente se decepciona tanto com as pessoas que a gente tem dificuldade de ver algo de bom e elogiar a pessoa. E às vezes a gente transfere isso para Deus. A gente pensa que Deus é igualzinho. Se eu falar isso para fulano da terra, fulano vai se encher. Mas às vezes é necessário, gente. Às vezes é bom a gente elogiar alguém. Falar, olha, muito obrigado, Paulo, pelo teu trabalho de hoje. Você está sendo muito útil fazendo a mídia, o data show. Às vezes a gente não faz isso. A gente acha que é obrigação do Paulo, a gente acha que é obrigação da Luli. E ninguém é obrigado a nada, gente. Nós não somos obrigados. Nós somos chamados pelo Senhor. E a gente louva ao Senhor com os nossos talentos, os nossos dons. Se os nossos talentos e dons estão parados e não estão sendo encaminhados para Deus, para que Deus nos fez? Para que nós existimos? Se Ele nos fez para o louvor da sua glória. E quando começou essas primeiras palavras sobre isso, o Senhor nos deu o Salmo 115, que fala que aqueles que adoram aos ídolos se tornam semelhantes a eles. Automaticamente a gente entende que aquele que adora a Deus se torna semelhante a Deus na pessoa de Jesus. A gente começa a olhar para Jesus, a gente começa a ver como Jesus andou, a gente começa a ver como Jesus deve ser e a gente precisa imitá-lo. A Jesus sim, eu preciso imitá-lo. E hoje eu separei 3 textos, e a gente vai ficar talvez nos textos, não vou falar muito, para a gente entender que a adoração, ela pode ser uma chave. Ela pode ser uma chave na tua vida, para abrir algo que está fechado. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente se esconde atrás dos nossos problemas emocionais. Quem de nós já não se escondeu atrás dos nossos problemas emocionais? Hoje eu estava falando para o Dudu, assim... Porque eu fui criada muito à vontade. Minha mãe nunca ficou me chamando, Ana, faz isso, faz aquilo todo. E a gente carrega isso. Aí Dudu vai falar agora que você é autista, que você tem TDAH. Eu falei, não, TDAH nem autismo eu tenho. Mas eu sou muito abusada, porque eu fui criada... São coisas que a gente carrega da nossa vida. Mas isso não é desculpa para a gente não querer melhorar. E quando a gente entra na presença de Deus, como Deus é luz, como Deus é... Aqui fala que ali é uma luz inacessível. Quando a luz chega num lugar, a primeira coisa que ela faz é iluminar. E quando você, por exemplo, a cozinha está desligada a luz, você
acende a luz. Se tiver um bicho, o que acontece? É uma barata. A primeira coisa, elas correm para onde? Para a escuridão, né? Para cima da gente, não. Ela vai para debaixo da geladeira, né? Ela vai para debaixo do armário. Porque a barata não aguenta ficar na luz. Vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Conforme mais luz tivermos na nossa vida, e que essa luz, palavra de Deus, a palavra de Deus fala que é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Quanto mais eu tenho da palavra de Deus, mais coisas ruins vão aparecer. E não fique entrando em crise, dizendo assim, meu Deus, eu sou uma podre mesmo. Por que eu penso isso? Por que eu falo isso? Quando eu vou ver, eu já fiz. Quando eu vou ver, eu já pensei. Mas é porque, se você tem se alimentado da palavra de Deus, o efeito é esse mesmo. O efeito é essa chave que eu falo, né? De abrir coisas dentro de você, dentro de mim, que é ruim, que me afasta e te afasta de Deus. Então, eu vou trazer 3 textos que eu vou falar sobre isso. Adorar a Deus em meio às lutas da vida. A adoração, ela não precisa ser só depois que a bênção chegou, ou só depois, o elogio a Deus, o louvor a Deus, depois que eu consegui um emprego, ou talvez depois que Deus fez a obra na minha família, ou talvez depois que Deus me deu uma bênção financeira, ou sei lá, eu estou falando coisas aqui aleatórias. Mas a gente tem uma mania de fazer, adorar a Deus depois. Adore antes. Adore antes. Entra nesse lugar de adoração antes. E o primeiro texto que nós vamos ler é Salmo 84. A gente vai ler ele todo. E para não ficar enfadonho, talvez eu vou pedir aos irmãos para lerem alguns juntos, para a gente poder ficar mais dinâmico. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. A igreja. Até pardal encontro a casa. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Pode ir para o próximo. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Todos. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Igreja. Só até aí. Só para a gente entender o que está acontecendo aqui nesse texto. Lá naquela época que foi escrito, esse salmo, se eu não me engano, são os salmos dos filhos de Coré. Tem gente que fala que é de Davi, né? Mas naquela época não existia essa liberdade que nós temos de estar na casa de Deus. Essa liberdade de vir e vir, de pegar um Uber, de pegar uma bicicleta, de pegar uma moto, de vir andando, né? De estar aqui, de ter o culto regularmente. O pessoal demorava às vezes um ano para estar lá. E eles ansiavam tanto para estar lá, que eles escrevem salmos dessa maneira. A gente pode experimentar um pouquinho isso na pandemia. Porque a pandemia nos tirou, a gente não deixou de vir para a igreja. A gente vinha para cá porque eu falava, Dudu, para que a gente vai fazer live em casa? A gente já está tudo junto, vamos para a igreja, vamos gravar tudo lá. E a gente faz a live, mas muitos não puderam vir. Teve gente que ficou doente aqui da igreja, que, né, família e tal, porque a pandemia deu essa, e a tristeza que a gente tinha de querer ver os irmãos, de querer abraçar os irmãos, foi grande, não foi? O que eles estavam vivendo não era muito diferente disso. Só que às vezes, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente só, sente falta de algo depois que perde. Às vezes a gente só valoriza uma coisa depois que perde. Isso vale para tudo na vida.
E às vezes a gente leva, não estou falando de vocês estão aqui, não estou falando da casa, estou falando no geral. Às vezes a gente não valoriza um momento como esse. Aí quando acaba, fala assim, poxa, não tem mais. Eu gostava tanto de estar lá. Era tão bom estar lá. O que ele está falando é exatamente isso. Como é bom estar. Eu prefiro estar na tua casa do que 1000 dias na perversidade. Eu prefiro estar nos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou o ninho. Eu encontrei os teus altares. A adoração ao Senhor, ela precisa ser essa chave, que a gente busca ao Senhor, não só quando acontece uma tristeza dessa, de que você não pode estar. Quantas pessoas queriam estar aqui, estão acamadas, gente. Vamos falar de pandemia não, vamos falar agora disso. Pessoas que queriam estar, não estou falando da casa não, em outros lugares, mas estão no hospital. Quantas pessoas queriam estar, como a irmã da Salete, a Salete teve que ir lá correndo, porque está num estado terminal de uma enfermidade. Talvez eu me lembro de uma senhora que eu ajudei ela num estado bem da doença, e ela falava assim para mim, ela vivia para o trabalho, talvez alguns conheçam, não vou citar o nome. Ela tinha uma escola, ela vivia para o trabalho, nunca ia na igreja, e caiu, machucou a perna, e a perna ficou muito inchada. Quando foram fazer os exames, descobriu que ela estava com câncer, que já tinha tomado o corpo dela toda. E eu ia lá visitar ela toda semana, e ela falava para mim assim, Ana, pede a Deus para me curar, porque se Deus me curar, eu vou para a igreja todos os dias. Eu tenho um projeto de artesanato, eu vou ensinar as mulheres a fazer artesanato, e eu vou para a igreja, eu vou, e eu orei, a gente ora, a gente não pede, Deus cura ela, Pai, visita ela, e ela não foi curada. Às vezes, gente, a gente espera chegar numa situação de extremidade, para realmente se render ao Senhor. Não espere isso, adore ao Senhor enquanto você tem oportunidade. Eu não estou dizendo só da igreja, não estou dizendo só de estar aqui, porque aqui é muito pouco, a gente está aqui na igreja terça e domingo só. Mas a gente pode estar na casa do Senhor todos os dias, na nossa casa, nos nossos devocionais. Não seja aquela pessoa religiosa, dizendo assim, eu tenho que fazer meu devocional, porque senão, faça por amor, adore ao Senhor em meio às lutas, porque talvez, eu tenho certeza, não é talvez não, eu tenho certeza que chaves vão abrir dentro do teu coração e você vai conhecer a Deus de fato e de verdade. Você lembra que o pastor pregou semana passada? Que a adoração é em espírito e em verdade, é fato e de verdade. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente passa a entender. Ele falou no versículo, volta ao versículo do Vale de Baca, acho que é mais um. Vão indo, aqui. E que passando pelo Vale de Baca, esse Vale de Baca era um vale muito seco, era um vale de muita sequidão, era um vale de deserto. Mas quando a gente busca o Senhor em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, faz dele uma fonte, até na sequidão. Talvez você esteja lá na presença do Senhor, adorando o Senhor, teu filho desviado, a tua despensa vazia, a situação na tua casa toda ruim, mas você fala, Deus, eu quero te adorar, porque o Senhor é um Deus de amor, eu quero te adorar porque o Senhor é um Deus bondoso, eu quero te adorar porque o Senhor é onipresente, é soberano, o Senhor está no controle, e eu me rendo a ti. Estiver acontecendo, a tua mente foge até do problema para entender e para conhecer Deus cada vez mais. Faz dele um manancial. A chuva também enche os tanques. Aí no versículo 11, a gente vai ler junto. Bota aí para mim, Paulo. Versículo 11, ele, depois que ele entra nessa presença de Deus, aí ele fala assim, vamos ler junto, todos nós? Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor é um sol. A gente não cantou aqui hoje? És a nossa estrela da manhã. 1525 essa música, é muito antiga. Conhece, Margarete? Margarete conhece? Margarete conhece as músicas mais antigas. Estrela da manhã é o sol, gente. Alguém consegue ficar olhando para o sol? Meio-dia, tenta olhar para o sol. Não dá. Tu fica cego, queima. Porque o Senhor Deus é um sol. Pode estar a tua vida toda escura, pode estar a tua vida toda meio esquisita.
Ele vai te iluminar, mas você precisa entrar em sua presença. E o escudo é um instrumento que protege, é um instrumento que te guarda. E o Senhor dará graça e glória. Deus não está dizendo que Ele vai tirar você daquele problema. Talvez você vai continuar ainda tendo que passar por aquela situação, mas você vai receber graça. Estão entendendo, igreja? Você vai receber graça e glória. Você vai passar, vai ter que passar, tem coisa que a gente tem que passar, não adianta. Mas você vai receber graça, você vai receber glória. E Deus não vai retirar nenhum bem aos que andam em retidão. Então, primeira parte, adorar a Deus em meio às lutas da vida. A segunda coisa que eu separei, outro segundo texto, segundo Crônicas, capítulo 20, é muito conhecido. Adorar a Deus em meio às ameaças. Esse texto é grande, eu vou ler para a gente poder correr um pouquinho, e a gente vai falar sobre isso. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Aminon, e com eles outros dos moabitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu, pôs-se a buscar e apregoou jejum em todo Judá. Só até aí rapidinho. Quem estava vindo contra Jeosafá? Na outra versão, Josafá, rei de Israel. Rei de Judá, na verdade. Estava vindo os irmãos, tá? Quando fala de Moabe, Amonitas e do Monte Seir, que na outra versão fala do Monte Seir, Amonitas e Moabitas são sobrinhos de Abraão, filhos de Ló. Então era parente. E do Monte de Seir eram os filhos de Esaú. Tudo farinha do mesmo saco, sabe? E às vezes a gente passa por lutas que são pessoas próximas a nós que se levantam. Entendam bem, igreja. Existem situações que Deus não usa um ímpio lá de fora. Não estou dizendo que a tua família seja ímpia, mas situações dentro da sua própria casa que pessoas são usadas para tirar você do lugar da presença de Deus, do lugar talvez de conforto, que você esteja ali bem confortável. Eu até lembro de um texto que Jesus fala que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. E às vezes muitas vezes não é? São pessoas dentro da nossa própria casa, não estou falando só de casa, mas da própria família, parentela, que se levanta contra nós. E se levantou contra ele, não era um, não eram dois, não eram três, era uma grande multidão. E conforme a gente lê, Jeosafá teve medo, eu também teria, você também teria, todos nós teríamos medo. Mas a gente precisa entender que quando a gente entra nesse lugar de adoração, nesse lugar de rendição, ele poderia ficar somente com medo. Mas a Bíblia fala que ele pôs-se a buscar o Senhor. Se você ficar no teu lugarzinho aí, vida, céu, porque a minha mãe, porque o meu pai, porque o meu tio, porque fulana de tal falou de mim, porque não sei quem se levantou, quem me viu passar na prova. Gente, isso não vai resolver nada. Se queixar não vai resolver nada. A gente até costuma falar que Jó, ele se queixou 16 vezes, por quê, e 34 perguntas ele fez para Deus. Pastora, a senhora quer dizer então que não pode se queixar? Pode. Pergunta se Deus respondeu alguma das queixas. Toda vez que a gente tenta se queixar, a gente está querendo se justificar diante de Deus. Senhor, olha só, eu estou aqui, sou tua serva. Porque eu sou tua serva, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu estou passando por isso. Melhor, busca a presença de Deus, vai ser mais rápido, entendeu? Vai ser mais rápido, você vai entender, Deus, tá, estou entendendo, estou passando por isso. Senhor, o que o Senhor quer mudar em mim? Porque a outra dificuldade que a gente tem também é que Deus mude a parentela. Tem coisas que Deus vai querer mudar em mim, em você. Por isso que ele pôs-se a buscar e apregoou jejum em todo Judá. Todo Judá lá, e todo mundo começou, olha a oração que ele faz, vamos continuar. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo.
e disse, olha a oração que ele faz, vê se isso não é uma oração de adoração, uma oração de rendição. Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Ele reconhecendo que Deus é, o que, Renato? Que Deus é soberano. Ele reconhecendo Deus nos céus, soberano. Não és tu que domina sobre todos os reinos da nação. Olha como que é uma oração de adoração. O reconhecimento de quem Deus é. Primeiro ele começa a reconhecer quem Deus é. Deus domina sobre os céus, Deus domina sobre os reinos da nação. Na tua mão há força e potência e não há quem te possa resistir. Ele não fica assim, para Deus, Senhor, olha aí, Deus, olha o que eu estou passando, porque estão se levantando contra mim, eu sou o teu filho. Não, ele começa a engrandecer a Deus. Por isso que quando você entra em adoração em meio às ameaças, você vai sair dali muito mais fortalecido, porque você realmente vai reconhecer quem Deus é. Pode passar para o próximo. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele está fazendo menção quando Salomão edificou o templo. Salomão, ele é Josafá, tinha passado muito tempo. Ele está lembrando de algo que Deus falou lá atrás, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, eu vou fazer, meus olhos vão estar aqui. E ele começou a orar. Olha o que aconteceu, versículo 14, pode pular já para o 14. Começaram a orar, engrandecer o nome do Senhor. Olha o que acontece, você não fica sem resposta quando você adora ao Senhor. Você não fica naquela situação assim, meu Deus, não sei o que está acontecendo. Alguma coisa Deus vai falar. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, dos filhos de Asaf, e disse, Deus usando um profeta, um rapaz, um jovem, um homem da tribo de Levi, dizendo, dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus não trouxe essa resposta para Jeosafá lá no versículo 2. A gente lê no versículo 1 que veio uma grande multidão, e no versículo 2 Deus fala, olha, não fica preocupado não, eles tiveram que buscar. Eles tiveram que adorar. Vocês estão entendendo, igreja? Eles tiveram que se prostrar. Eles tiveram que enaltecer o nome do Senhor. Aí sim, Deus traz uma resposta. E aí, eu não vou ler o restante porque ele é grande, esse texto. Depois vocês lêem em casa, eu vou contar o restante da história. E qual foi a estratégia de guerra? Deus falou que não precisavam ficar nervosos ou com medo, porque aquela peleja não era deles, era do Senhor. A estratégia de guerra que eles fizeram, quem vai para uma guerra com instrumento? Digamos que você vai numa guerra, tu vai levar a bateria, Paulo, Rafael vai levar o violão, Dudu vai levar a guitarra, lá na guerra, sei lá, numa guerra dessa. Ninguém vai para uma guerra assim. Mas eles confiaram tanto em Deus, Josafá confiou tanto em Deus, que pegaram os levitas e colocaram na frente da batalha, com seus instrumentos, com todas o ornamento que eles tinham que ter, e eles começaram a cantar uma música não muito diferente, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Imagine, gente, esse coral cantando, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Só isso que eles cantavam. Eles não cantavam assim, para sempre, não cantavam, nem cantavam outra coisa. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os músicos na frente e os armados atrás, quando eles chegaram no lugar,
que era o lugar do embate, que era o lugar da guerra. Não tinha mais ninguém vivo. Eles mesmos se desbaratados lá, eles mesmos se mataram, porque do Senhor era a guerra. Eles só precisaram adorar. Entenda bem, igreja, vão existir momentos na nossa vida que a gente vai precisar usar a espada, está entendendo? A estratégia, Deus que dá. Mas existem situações que o Senhor só vai falar para mim e para você assim: me adore. Me adore. Só me adore. Só se renda. Só se prostre. Só se lance aos meus pés. E quando eles chegaram lá, estava todo mundo morto. Ficaram 3 dias ainda pegando os despojos. Ainda saíram dali, com os despojos dos inimigos. Porque temeu, mas se pôs a buscar ao Senhor. Então, adorar a Deus vai implicar em adorá-lo antes de você ter nenhuma resposta. Deus trouxe uma resposta maravilhosa através do levita, mas você vai precisar adorar talvez sem nenhuma resposta. Senhor, eu estou aqui, estou te adorando, só o Senhor sabe como que está o meu coração, a minha vontade é ir lá matar, espremer, jogar na parede, tal, né? Não é assim que a gente passa nossas lutas? Mas Senhor, eu quero me render a Ti, eu quero Te adorar. E o Senhor traz resposta. Adorar a Deus em meio às ameaças. E o terceiro, para a gente terminando, está lá em Lucas 7, do 36 ao 50. Aí entra a terceira história que fala: adorar a Deus por gratidão, pela salvação e pelo perdão. Eu tenho certeza que vocês conhecem muito essa palavra, que diz assim: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Igreja. E eis... E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e ungia com unguento. Igreja. Olha aí, os jogadores. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize-lhe, pois, qual desses o amará mais, igreja? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os meus pés, mas essa regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Igreja. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Igreja. Vamos ler de novo, bonitinho. Estava tão bonito. Vamos de novo. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. 48, disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E aos que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E os 50, vamos ler? E disse a mulher... Então, adorar a Deus vai implicar também, gente, eu botei aqui adorar a Deus com gratidão, mas vai implicar talvez você entregar algo que seja precioso, algo que te seja precioso. Essa mulher não tem nome, a gente lê lá em João 12 que Maria fez isso,
não sabe se essa aí é Maria, não sabe se outras mulheres fizeram o mesmo ato, mas assim, ali fala que ela era pecadora. Quando se fala que uma mulher era pecadora naquela situação ali, geralmente era uma mulher que tinha sido de muitos homens, ou prostituta, ou não era casada. Por conta disso, ela era uma mulher pecadora. Mas ela não ficou no seu estado de pecado. Quando Jesus entrou na casa do fariseu, de Simão, nenhuma mulher podia entrar. Ela quebrou vários paradigmas ali. Nenhuma mulher podia entrar em reuniões onde o homem estava. Ficava na cozinha fazendo comida, mas entrar, ficar ouvindo. Então, quando a gente lê, por exemplo, Marta e Maria, Maria quedada aos pés de Jesus, ouvindo, isso era do absurdo. Mulher não podia ficar quedada aos pés de ninguém ouvindo. Quando você vê uma história dessa, de uma mulher que entra num lugar com perfume, eu já falei sobre esse alabastro, né? É importante a gente falar de novo, que era um perfume que as mulheres solteiras, elas juntavam. Cada gotinha, cada 1 grama, era um dia de trabalho. Então, elas juntavam aquele perfume no vaso de alabastro, que era para ela ungir no dia do seu casamento, quando ela fosse para as núpcias, a lua de mel. Ela usava aquele óleo no seu corpo para o marido, para ficar cheirosa, como a gente sabe que acontece num casamento. Mas aquela mulher, ela se desprendeu de tudo. Por que ela se desprendeu de tudo? Volta para mim, Paulo, naquele versículo que fala muito amor. Volta aqui. Vai, isso aí. Entrei em tua casa. Isso aí. Por que ela fez isso? Porque ela recebeu algo que era muito mais valioso do que um casamento. Ela recebeu algo que era muito mais valioso do que um perfume caríssimo. Ela recebeu algo que foi a redenção, a cura da sua alma. E ela fez aquele ato em ato de adoração. Quando ela entrou naquele lugar, e uma mulher não podia ficar de forma nenhuma de cabelo solto. Por isso que as mulheres usam aquele turbante. Jamais uma mulher, porque o cabelo da mulher naquela cultura é a glória da mulher. Então era preso, só se mostrava para o marido. Ela entra naquele lugar, ela começa a chorar, ela derrama aquele óleo, ela enxuga e beija os pés de Jesus. O pé de Jesus não estava limpo. Ele mesmo falou que quando ele entrou na casa de Simão, eu entrei na tua casa, você não lavou meu pé, porque era costume ser lavado o pé de quando eu entrava na casa, porque aquele lugar era de barra, aquele lugar era de... O carro da época era bicho faz cocô. Então o pé de Jesus não estava cheiroso, estava sujo. Mas ela não se preocupou com nada disso, porque ela recebeu algo tão profundo, tão maravilhoso. Quanto mais se ama, quanto mais se perdoa, mais se ama. Deus, Ele quer que a gente entre, igreja, nesse estado de adoração a Ele. Já parou para pensar onde você estaria se não fosse o Senhor? Se o Senhor não tivesse te resgatado? Eu fui resgatada com 11 anos de idade. Glória a Deus por isso. Eu não experimentei mundo. Nunca fui em funk. Por isso que eu não vou numa igreja, Emily, que o pastor fala assim: você que ficava dançando a noite toda no funk, agora aqui, quando passa 2 minutos do culto, você fica reclamando. Eu falei, eu não tive esse problema. Não ia para funk, não ia para baile. O Senhor me achou com 11 anos, e eu ter sido achada com 11 anos, eu fui livre de tanta coisa. Mas tem gente aqui, ou vocês conhecem pessoas que já passaram por tanta coisa, e o Senhor foi lá e pegou tua vida, tirou tua vida daquela lama, daquela sujeira, e te trouxe para a sua presença, e falou, você é meu filho, você é minha filha. Gente, é muito maravilhoso. O que essa mulher estava fazendo era exatamente reconhecer o que Deus fez na vida dela, de onde Deus a tirou, de onde Deus fez ela se sentir mulher, porque o que ela fez ali foi um ato de uma mulher, como se ela estivesse entrando nas suas núpcias. Ela tirou o cabelo, ela derramou o óleo. Aquela mulher que era pecadora foi reconhecida como uma filha de Deus, e foi menosprezada por todos ali, julgada por todos, mas aceita por Jesus. Deus, Ele quer fazer com que a gente entenda o que é adoração, igreja, para que a gente tenha esse entendimento de rendição.
Talvez o que Deus vai pedir de mim vai ser diferente do que Deus vai pedir do pastor. Somos casados, mas o que Deus pede de mim é diferente do que Deus pede do Dudu, que é diferente talvez do que Deus vai pedir de Luciana, de Lídia. Mas Deus já pediu um vaso de alabastro aí das pessoas. Você precisa abrir mão, você precisa derramar. Porque Deus, Ele sabe do que a gente podia ser e do que Ele fez para estarmos em sua presença. E para terminar, eu separei mais um texto, pedi para Paulo separar, eu só vou ler o Lucas 16, só o 25 e 26, já partindo para o final. Paulo e Silas, só para a gente entender essa história, o pastor falou na terça-feira e eu quis pegar hoje um ganchinho de novo desse texto. Paulo e Silas estavam passando numa cidade e tinha uma menina adivinhadora que ele passava, e toda vez que ele passava, falava: eis aí os homens de Deus. E Paulo e Silas passavam de novo: eis aí os homens de Deus. Vários dias. Eis aí os homens de Deus. Até que um dia Paulo se irritou, foi lá e expulsou o demônio daquela menina. E a menina era uma adivinhadora que tinha os donos que ganhavam dinheiro com as suas adivinhações, cartomancia, sei lá o que poderia ser, mas ganhava dinheiro através dela. E quando aconteceu isso, prenderam Paulo e Silas, espancaram eles, porque eles expulsaram o demônio de uma menina. Eu quero que vocês entendam isso. Eles foram presos, não porque eles roubaram, não porque eles falaram mentira, não porque eles negaram o nome de Jesus, porque expulsou o demônio de uma menina. E fizeram uma algazarra lá e prenderam Paulo e Silas, bateram neles, colocaram-os lá. Eles foram para dentro da prisão. Se você, numa situação dessa, ou eu, sermos presos injustamente, qual é o sentimento que a gente mais fica? Eu não mereço estar passando por isso. Não é isso que a gente pensa? E fica chorando. E fica: como que eu estou passando por isso? Eu só fiz o bem. Eu fui lá, preguei o evangelho. Eu fui lá, falei. Eu fui lá, expulsei. Eles fizeram diferente. Eles estavam lá presos, acorrentados nos pés, acorrentados nas mãos. Era uma prisão do interior. Era um lugar bem fechado, bem escuro, bem insalubre. Estavam lá, cantando, orando e cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Poderia estar lá lambendo ferida, poderia estar lá questionando: Deus, por que eu estou passando por isso? Eles estavam lá orando, perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantaram hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Versículo 26 da igreja. E de repente, vocês acham que eles começaram a cantar para que Deus tinha falado assim: Paulo, começa a cantar porque eu vou fazer um terremoto aqui. Tem uma música que já comporam lá no futuro: terremoto vai acontecer aqui. Não, eles não sabiam disso. Eles estavam louvando, adorando ao Senhor, porque era para isso. É para isso que nós nascemos. Nós nascemos para adorar e para louvar ao Senhor. Nós nascemos para nos render a Ele. E no meio dessa adoração, o Senhor fez um reboliço ali. E no final da história, a gente sabe que o carcereiro veio para se matar. E ali ele falou: não precisa se matar. A gente está todo mundo aqui. E o carcereiro fala: então o que eu faço para ser salvo? Versículo 31, vamos ler juntos? 31, Paulo. E eles disseram: então, de uma prisão, pensa bem, de uma prisão que eles foram injustiçados, açoitados, isso, foram colocados dentro de um calabouço, presos, começaram louvando ao Senhor e todos escutavam. A Bíblia fala que todos escutavam, e dali houve uma salvação que eu acredito que muitos outros se converteram ali. E ele falou para o carcereiro: o que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, e tu e tua casa. E uma família foi alcançada pelo poder de Deus. Talvez o Senhor queira nos levantar no meio dessa confusão da vida da gente, para sermos adoradores de verdade. Eu até escrevi aqui os 4 pilares da vida cristã. Inclusive, a gente tem o nosso
nosso moto, vamos dizer assim, né? Somos uma igreja perseverante na doutrina, comunhão, partir do pão e nas orações. Eu escrevi aqui os 4 pilares da vida cristã: palavra, adoração, oração e comunhão. Não tem como a gente ficar de pé. Quando fala de pilar, fala de pé. Aquela cadeira, para estar de pé, ela tem 4 pés, para ela poder ficar de pé, você poder sentar nela. Nossa vida cristã, para a gente continuar de pé, a gente precisa da palavra, a gente precisa ser um adorador, a gente precisa da oração e a gente precisa da comunhão. Não tem como separar, não tem como tirar. Que Deus nos levante para a sua honra, para a sua glória, para sermos adoradores de fato e de verdade. Amém, igreja?